missionário, fala missionária, aqui é o irmão Waldemar, assessor do projeto MDJ, Missão Deoniana Juvenil da Congregação dos Sacerdotes do Sagrado Coração de Jesus, província Brasil, São Paulo. Estamos de volta para dar continuidade ao nosso tema de estudo, o Estatuto da MDJ. No vídeo passado nós falamos sobre a natureza e identidade da MDJ. E nesse vídeo iremos falar sobre o segundo capítulo do Estatuto, que tem como título Carisma e Espiritualidade Deoniana. Considero esse tema fundamental para você que deseja ser um jovem ou uma jovem deoniana. Tentarei ser bem objetivo, mas é claro, não posso deixar de lado os elementos básicos que nos permitem entender essa dimensão. Vamos lá? Muito bem. Quando falamos de carisma e espiritualidade deoniana, precisamos primeiramente ter claro o que significa carisma. Carisma é um dom de Deus, ou seja, é um presente de Deus para a humanidade. Geralmente Deus concede o dom a algumas pessoas para que elas, movidas pelo Espírito Santo, possam servir as outras pessoas através deste mesmo dom. Desta forma, o carisma será sempre a expressão de um Deus que se importa conosco, um Deus que se inclina para nos resgatar, um Deus que percebe nossas dores e vem ao nosso encontro para reparar as nossas feridas. Um carisma assim posto a serviço de todas as pessoas, torna-se então aos poucos expressão concreta deste mesmo amor, do amor de Deus por nós, e uma forma de transformar o mundo que vivemos. Para nós deonianos, Deus concedeu um dom a Padre Deon, nosso fundador, que conseguiu compreender o amor de Deus pela humanidade. Quando contemplava então o lado transpassado de Jesus Cristo na cruz, ali ele enxergava a expressão mais evidente do dom de Deus por nós. Um Deus que entregou o seu próprio Filho para nos resgatar. No coração aberto de Cristo na cruz, Padre Deon enxerga então o nascimento de uma nova humanidade. Um mundo de homens e mulheres de corações novos. É por isso que, ao ler os escritos de Padre Deon, notamos que durante sua vida religiosa, as palavras de São Paulo aos Gálatas, no capítulo 2, versículo 20, são para ele como um lema de vida e de missão. Assim diz o texto: eu vivo, mas já não sou eu, é Cristo que vive em mim. A minha vida presente na carne, eu a vivo na fé, no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. E dizia também Padre Deon nos seus escritos: o coração de Cristo aberto na cruz, nasce o homem de coração novo. Para que isso ficasse mais claro e evidente, Padre Deon, ao fundar a congregação dos Padres do Sagrado Coração de Jesus, quis que seus membros unissem de maneira explícita a sua vida religiosa e apostólica à oblação reparadora de Cristo ao Pai em favor da humanidade. Portanto, meus irmãos, jovem, você que está nos assistindo, poderíamos responder a quem nos pergunta, responder de uma forma simples, que o carisma deoniano é a união à oblação reparadora de Cristo ao Pai em favor da humanidade. E eu vou repetir mais uma vez para você agora gravar. União à oblação reparadora de Cristo ao Pai em favor da humanidade. Difícil de entender? Vamos tentar ser mais então específico. Nesta frase, união à oblação reparadora de Cristo ao Pai em favor da humanidade, existem três elementos fundamentais do carisma: união, oblação, reparação. A primeira é a união.
O carisma deoniano tem como princípio e fundamento a união ao coração de Cristo. Ou seja, nós somos chamados a ter em nossos corações os mesmos sentimentos e atitudes de Cristo Jesus, que nos amou ao ponto de dar a sua própria vida. Em segundo lugar, temos então a oblação. O nome original da congregação foi Oblatos do Coração de Jesus, pois para Padre Deon a atitude oblativa de Jesus, et venio, que significa eis-me aqui, eu vim, ó Pai, para fazer a vossa vontade, e a atitude oblativa de Maria, et antilla, que significa eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a sua palavra, traduzem perfeitamente a nossa identidade na igreja, que é a oblação. Ou seja, somos oblatos. E por fim, primeiro, nós vimos ali a questão da união, a oblação e a reparação. Da disponibilidade oblativa nasce a nossa reparação, que somos então oblatos, fazemos reparação. Entender a reparação é como entender o acolhimento do Espírito, uma resposta ao amor de Cristo por nós, ou seja, tornamos assim colaboradores da obra redentora de Cristo, que quer fazer de cada homem e cada mulher uma nova criatura. A cruz deoniana expressa de modo visual esta identidade carismática deoniana. União, um só coração. Um só coração, nós temos um termo chamado sint uno. Todos usamos o mesmo símbolo que nos une em família. Religiosos e leigos usando a mesma cruz e o mesmo ideal de ser um só coração e uma só alma. Sint uno. Oblação. Um coração aberto, transpassado. O coração está aberto como as portas da igreja em saída e também a atitude de misericórdia, de acolhida. Isto traduz de modo bastante atual a nossa identidade oblativa. E por fim, reparação. Um coração solidário. Por meio da solidariedade, especialmente com os pequenos, pobres e excluídos, queremos aparar as arestas da sociedade. Isto exprime na nossa identidade de reparadores. A cruz deoniana tem as arestas aparadas, arredondadas, para dizer que nós somos suavizadores de cruz. Muito bem, amigos. Agora que sabemos um pouco mais sobre o carisma deoniano, passamos para a segunda parte deste capítulo, que é a espiritualidade deoniana. E quando falamos de espiritualidade, falamos de um estilo, ou seja, um estilo de seguir a Jesus. É o nosso jeitão, é a linguagem que utilizamos para viver a nossa identidade configurada pelo carisma. Existe um jeito de ser deoniano, um jeito de evangelizar deoniano, de celebrar e conviver. Seguimos o caminho iniciado por Padre Deon e por isso somos conhecidos como deonianos. E a espiritualidade que norteou os passos de Padre Deon foi a espiritualidade do Sagrado Coração de Jesus, que hoje poderíamos chamar de espiritualidade deoniana. Esta espiritualidade tem uma linguagem própria, feita de símbolos, canções, preces, relatos, memórias e práticas devocionais típicas, como ato de oblação, adoração eucarística reparadora, vida eucarística, sensibilidade com os excluídos, obras de misericórdia, primeiras sextas-feiras do mês, solenidade do Sagrado Coração de Jesus, entre outras tantas. Beleza? Basicamente é isso que entendemos por carisma e por espiritualidade deoniana. A MDJ procura apresentar aos jovens o carisma e a espiritualidade deoniana. Assim, no coração da família deoniana, você, jovem, experimenta o dom especial de Deus, que nos une em comunhão e começam a viver um estilo de seguir Jesus com um coração aberto e solidário. Inspirados na experiência de fé de Padre Deon, esses jovens, você jovem, seguem Cristo e são no mundo profetas do amor, ministros da reconciliação e construtores da paz. Desta forma, o jovem missionário deoniano
deve ser reconhecido por atitudes que nascem de sua união à oblação de Cristo: disponibilidade, amor à Eucaristia, obediência e fidelidade à Igreja, espírito de comunhão e coragem de arriscar a vida pelo Evangelho em favor dos irmãos, solidariedade e gratuidade. Enfim, o missionário deoniano tem coração grande, capaz de acolher, amar e servir. Participar da MDJ significa, portanto, ser chamado para viver este carisma na Igreja, participando de alguma forma da família deoniana. Faça você também parte dessa missão. Se inscreva em nosso canal, ative as notificações que o fará lembrar de conteúdos como esse e se inspire a ser um jovem deoniano. Obrigado por assistirem até o fim esse vídeo. Daqui a um tempo nós estaremos de volta para falar do 3º capítulo do Estatuto, que fala sobre o perfil do jovem missionário. Não perca! Enquanto isso, assista aos outros vídeos do nosso canal e compartilhe com os seus amigos. No coração de Deus, um fraterno abraço. Até mais! Viva Te Coriezo, per cor Maria. Viva o coração de Jesus pelo coração de Maria. Um grande abraço a você.